Corinthians e Atlético Goianiense ficam no empate por 2-2 pela oitava rodada do Brasileirão, né? O Corinthians visitou o Atlético fora de casa, perdeu uma grande chance de fazer 3 pontos em um jogo importante, num momento importante, momento de crise que o Corinthians está vivendo. Perdeu a chance de vencer um jogo contra um adversário direto do Z4, porque essa é a briga do Corinthians hoje, né? Contra o Z4. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre atuações e sobre essa chance desperdiçada em um momento tão crítico da história do Corinthians, da história recente do Corinthians nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. Sobre o jogo, enfrentou um time fraco, fora de casa, que também tá mal no Brasileirão, né? Apesar de ter feito um jogo ali, o outro bom, que eu não vi, mas que falam que tá jogando bem. Mas é um time limitado tecnicamente, né? Que é o Atlético Goianiense. Mas que também o Corinthians dentro do Brasileirão tem uma campanha ridícula, né? Até aqui pelo menos. Chega agora a 6 pontos na competição em 8 jogos. Pontuação baixíssima, pontuação de quem vai brigar contra o rebaixamento. Sobre o jogo, o Atlético Goianiense foi melhor durante todo o jogo, toda a partida. Claro que teve condicionante de estar com o jogador a mais a maioria do tempo e tudo mais, mas esteve melhor durante todo o jogo. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Kaká achou uma bola longa para o Yuri Alberto e o Yuri fez o que ele está acostumado a fazer nesse ano, que é decidir, jogar bem ou jogar mal do Yuri tá acontecendo, mas decidir, ele não tá deixando a desejar, né? O camisa 9 do Corinthians vive uma fase artilheira nessa temporada de 2024, né? O que não aconteceu em 2023. Ele pode errar um lance ali, ele pode errar um lance aqui, ele pode não jogar bem, mas decidir, ultimamente ele vem fazendo isso, né? E foi um grandíssimo jogo do Yuri Alberto, individualmente falando. Ele cortou ali para a esquerda, belo gol, né? Bateu no contrapé do goleiro, fez 1-0. Ali ainda no 11 contra 11, né? Apesar do Atlético já estar melhor. E do meio para o final do primeiro tempo, o Gustavo Henrique foi expulso, segundo cartão amarelo. Assim, é discutível a expulsão dele, mas ele deu margem para isso. Então acho que num lance que você pode ter interpretação de sim ou não, que há discussão, então não tem por que você ficar criando caso. Eu acho que o Gustavo Henrique foi mal no lance e deu margem para tomar o segundo cartão amarelo, ser expulso e complicar ainda mais o Corinthians no jogo, né? Que já estava jogando pior, achou um gol com o Yuri Alberto, mas estava sendo pressionado, e daí em diante só deu Atlético Goianiense, principalmente no segundo tempo, né? O Corinthians voltou para marcar, com 2 linhas de 4 e só um homem mais ali na frente, né? E nem era o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto estava fazendo esse lado direito, recompondo, né? Ele de um lado e o Wesley do outro lado. O jogo seguia com a ideia de ataque contra a defesa, né? O Corinthians só se defendendo. E numa escapada ali do Corinthians, de novo, o Garro consegue achar um passe, né? Não desiste de uma bola que iria para fora. E o Yuri Alberto consegue se antecipar, bater bonito, fazer o 2-0. E ali parecia que o Corinthians tinha decidido o jogo, né? Parecia, mas aí 4 minutos depois, um erro individual ali do Kaká, no cruzamento ele faz o gesto errado, erra o tempo de bola e manda contra, 2-1, mantém o Atlético Goianiense vivo no jogo. Dali em diante o Corinthians não jogou, foi só chutão pra frente, né? Chutava pra frente, o Atlético recuperava, vinha pressionar de novo. Chutava pra frente, o Atlético recuperava, vinha pressionar de novo. E quando você recua muito, você chama o adversário pra sua área, acontece o que aconteceu, né? Muitas bolas na área, muitas chances perdidas pelo Atlético Goianiense. E no último lance da partida, até aquele momento, né? O Hugo fez um corte no alto, tentou evitar o escanteio, errou, deu a bola no pé do cara do Atlético e depois fez o pênalti infantil, o que foi o 2-2, né? O Shailon bateu, fez o 2-2 e o jogo termina empatado de forma péssima pro Corinthians, né? Que tava ganhando, faltando ali 30 segundos para acabar o tempo que o árbitro tinha dado de acréscimo. No momento de crise como esse, no momento tão difícil que o Corinthians passa fora de campo e dentro de campo ainda com a menos, jogando mal, mas mesmo assim vencendo a partida, tem que segurar o placar. Tem que vencer o jogo. Numa situação que a gente tá brigando contra o Z4, jogar bem não é o esperado. Tem que pontuar. Até pontuou, né, fora de casa, né? No fim, acho que o resultado saiu até no lucro pro Corinthians. Ser um empate, ser um ponto, né? Você olhar e falar, o Corinthians conquistou um ponto com um a menos jogando isso aqui. É lucro. Mas tá com 2-1 no placar até o último lance da partida. E sair com um ponto de lá meio que sair derrotado, né? Ainda mais contra um time que vai brigar contra o rebaixamento também, assim como o Corinthians. Bom, vamos lá. Sobre atuações, cara. Carlos Miguel, milagroso. Milagroso. Ele tá nesse imbróglio aí de sai, não sai. As notícias é que ele já vai sair, que já informou a diretoria que ia sair. O Augusto Melo negou e o Antônio Oliveira escalou ele como titular. Se ele for sair do clube, ele como titular, eu acho um erro.
apesar da partida milagrosa dele contra o Atlético, se ele tá negociado, ele não tá com a cabeça no Corinthians, né? Claro que ele não mostrou isso nesse jogo, mas a cabeça dele não tá no Corinthians e também você precisa dar mais minutos pro Donelli, que é um goleiro jovem que vai ter que assumir, pelo menos por enquanto, caso o Carlos Miguel vá embora. Ah, mas e se o Carlos Miguel ficar? Ele tinha que se posicionar. Se ele está com a ideia de ficar com o Corinthians, ficar no Corinthians, renovar com o Corinthians, ele se posiciona. Se posiciona. Ah, quero me valorizar mais, quero ter um contrato maior, melhor com o Corinthians, mas quero ficar no Corinthians. Ele não disse isso em nenhum momento. Então ele permite que a torcida interprete que ele realmente vai embora, porque ele tá no silêncio, né? Tá sendo um alvoroço com o nome dele, que ele já praticamente tá fora do Corinthians, e ele não soltou um A até agora. Né? Nem negando, nem dizendo talvez, nem dizendo que sim, nem dizendo nada. Então a interpretação fica por nossa conta, e a interpretação que passa é que ele realmente vai sair do Corinthians, mas que partida milagrosa. Se ele ficar no Corinthians, acho que ele tem muito potencial para dar certo. Já está dando, né? Mas se ele não ficar, vai sair como, para mim, um Zé Ninguém na história do Corinthians, né? Porque era um Zé Ninguém até anteontem. Depois de ótimas partidas com o Corinthians, ele pode se tornar um possível ídolo do Corinthians, né? Daqui para frente, ainda mais assumindo o posto do Cássio. Mas se sair, sai como um Zé Ninguém que só pensou, para mim, na parte financeira. Bom, o Mateuzinho foi mal no jogo, ok, para mal. O Kaká foi bem até o gol contra, né? Tava indo bem, tava cortando, tava sendo o principal elemento da defesa do Corinthians, mas o gol contra prejudicou muito e foi um erro individual ali, não foi só azar, né? Foi erro individual também. O Gustavo Henrique prejudicou o time, tanto no primeiro amarelo, que ele já ficou pendurado cedo, se eu não me engano, com 20 minutos, 25 minutos. Ele já ficou pendurado cedo, que seria um problema para um zagueiro lento, jogando contra um time rápido, né? E ainda mais sendo expulso no fim do primeiro tempo, complicou ainda mais e é um dos culpados por esse resultado péssimo para o Corinthians, o Gustavo Henrique. O Hugo fez uma partida muito boa, até o pênalti também. 3 caras, né? Prejudicando na defesa, né? Apesar da boa partida, mas aí no lance decisivo ele fez um pênalti no último lance, empatou o jogo, a gente empatou, levou um ponto só. O jogo tava ganho. Então é complicado, né? Não dá pra salvar o Hugo também, não. O Bidon foi mal, sumido. Acho que uma das piores partidas que eu vi dele com a camisa do Corinthians desde que ele subiu. O Garro foi muito bem. Muito bem. Meio campo foi o melhor meio-campista do Corinthians, na minha visão. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Ranieri foi muito bem mais uma vez também. Até teve que jogar de zagueiro em alguns momentos. O Coronado estava sumido, mas aí acho que foi por conta do jogo, né? Ele é muito mais um jogador de bola no pé, de controle de jogo, de ser o time protagonista do que ser o time atacado, né? Então é normal o Coronado estar sumido no jogo desse. Quem estava sumido e quem não poderia estar sumido é o Wesley. É o Wesley, porque o Corinthians esteve ganhando o jogo na maior parte da partida. Então ele tinha essa bola de velocidade, tinha essa bola no 1 contra 1 dele. Principalmente o Corinthians forçou muitas jogadas nele e ele não conseguiu criar, nem para ele e nem para os seus companheiros. Partida ruim do Wesley. E o Roberto foi muito bem, né? Como eu disse, né? Além de ajudar na defesa, fechando ali o lado direito, como ponta direita mesmo, na frente fez 2 gols decisivos que, se não fosse a incompetência defensiva do time, teria levado os 3 pontos que nem era para ter levado, né? Nenhum ponto era para ter levado e iria conseguir levar os 3. E o Roberto chega a 14 gols nessa temporada, 14 gols, número significativo, e 4 gols nos últimos 5 jogos, né? Número interessantíssimo também pro Roberto, uma sequência inspirada no nosso camisa 9. Os jogadores que entraram, todos entraram para ou defender ou para tentar uma bola em velocidade, que foi o caso do Giovani na frente, né? Não conseguiu participar muito. E aí entraram Moscardo, Caetano e Vera, só para fechar a casinha de vez por todas, mas mesmo assim o Corinthians não conseguiu. Bom, resultado ruim, atuação pior ainda, porque o Corinthians enfrenta no próximo domingo o São Paulo, um clássico majestoso, na Arena Corinthians. E com esse futebol que tá jogando contra o São Paulo, que tá vindo muito bem, é azarão. É azarão. Do jeito que tá, o Corinthians é azarão. Claro que é um clássico, claro que é outra atmosfera, dentro de casa também, mas é o azarão contra o São Paulo. E o resultado preocupa, a situação preocupa e o futebol também preocupa, né? O Corinthians é só preocupação pro seu torcedor, que a gente achou que ia levar uma vitória e pelo menos dar uma estirada na cabeça, que no último lance foi embora, né? Que no último lance foi embora. Mas quero saber de você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse empate, desse resultado ruim, desse desempenho ruim e da sequência do Corinthians na temporada. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.